Vamos estudar agora algumas classificações de ângulos. Como nós podemos classificar os ângulos? A gente tem aqui, ângulo reto, ângulo agudo, obtuso e raso. O ângulo reto é o ângulo formado por duas semirretas perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. O símbolo que a gente adota para o ângulo reto é esse daqui. Então, sempre que tiver alguma questão com esse quadradinho com ponto no meio, significa que o ângulo é reto. Não precisa nem estar no enunciado da questão. Só de ter esse quadradinho já é o símbolo para ângulo reto. Ângulo agudo é o ângulo que tem entre 0 e 90 graus. Ou seja, aqui esse pontilhado indica que 90 graus. O ângulo agudo é o ângulo menor do que 90 graus. Obtuso é o ângulo maior do que 90 graus, aqui está o pontilhado indicando 90 graus, mas ele é menor do que 180 graus. 180 graus é o de baixo, é o ângulo raso. Um ângulo raso é um ângulo igual a 180 graus. O obtuso é um valor entre 90 e 180. Então, ângulo reto ele tem uma medida exata, 90 graus. Ângulo raso tem uma medida exata, 180 graus. Ângulo agudo, uma medida entre 0 e 90, obtuso entre 90 e 180. Vamos falar agora de ângulos complementares, suplementares e ângulos replementares. O que são ângulos complementares? São ângulos que, somando os dois, eu obtenho 90 graus. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ângulo alfa e o ângulo beta. Se eu somar alfa com beta, o resultado tem que ser 90 graus. Isso significa que alfa e beta são ângulos complementares. Nesse caso aqui, vamos supor que eu esteja perguntando quem é o ângulo complementar de alfa. Então, o que acontece? A questão me deu o alfa e está perguntando o complementar dele. Então, eu sei que alfa mais o complementar de alfa é igual a 90. Basta eu isolar o complementar de alfa aqui. No caso, beta vai ser igual a alfa a 90. Alfa passa para lá trocando o sinal, menos alfa. Então, o complementar de alfa é 90 menos alfa. Aqui, ângulos suplementares. O que é isso, ângulos suplementares? Parecido com o anterior. A diferença é que ao invés de ser 90 graus, são 180 graus. Se eu somar dois ângulos e a soma deles der 180 graus, isso significa que esses ângulos são ângulos suplementares. Então, aqui no caso, questão parecida. Se eu perguntar qual é o ângulo suplementar de beta? O ângulo suplementar de beta, no caso, é alfa. Então, o que eu faço? Eu simplesmente isolo alfa aqui nessa equação. Então, alfa vai ser igual a 180 menos beta. Então, o ângulo suplementar de beta é 180 menos beta. Ângulos replementares. Os ângulos replementares são ângulos que, se eu somar os dois ângulos, o resultado é 360 graus. O raciocínio é o mesmo para as questões anteriores. Eu tenho aqui o ângulo alfa e esse outro ângulo aqui, o ângulo beta. Somando alfa mais beta, eu tenho uma volta completa, eu tenho 360 graus. Se eu estiver perguntando qual é o ângulo replementar de beta, replementar de beta vai ser 360 menos beta. A questão me deu o beta e perguntou replementar de beta, 360 menos beta. Agora vamos fazer alguns exercícios para isso ficar bem claro e a gente ter uma ideia de como que isso cai em exercícios. Dois exercícios aqui para a gente praticar o que a gente viu até agora. Qual é o suplemento de 70 graus? Eu já coloquei aqui uma tabelinha para vocês. O complemento de um ângulo x é 90 menos x. Suplemento 180 menos x e replemento 360 menos x. Então, qual é o suplemento de 70 graus? Suplemento vai ser, vou chamar aqui o suplemento, chamar de S, que é o suplemento de 70, de 180 menos 70 graus. Então, o suplemento vai ser 110 graus.
Então essa é a resposta. Suplemento de 70 graus, 180 menos 70, 110 graus. Vamos agora para esse exercício 2 aqui, ó. A medida de um ângulo é a quarta parte do seu complemento. Que ângulo é esse? Esse é um tipo de exercício clássico envolvendo essas questões de complemento, suplemento e replemento. Dizer que o complemento de um é a quarta parte do outro, a quinta parte, e tem exercícios maiores que envolvem várias etapas, mas aqui o exemplo clássico. A medida de um ângulo é a quarta parte do seu complemento. Complemento é quanto que falta para chegar a 90 graus. Deixa eu desenhar aqui então para vocês. Ó. Aqui eu tenho o ângulo de 90 graus. Eu sei que a medida de um é a quarta parte do outro. Isso quer dizer que um ângulo é 4 vezes maior do que o outro. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de x, esse daqui é 4 vezes x. Ou eu posso também chamar esse aqui de y, e esse daqui vai ser y sobre 4, porque ele é 4 vezes menor. Mas vamos adotar essa abordagem aqui, x e 4x. Como que a gente calcula? Eu sei que x mais 4x, esse mais esse, tem que dar 90 graus, porque eles são complementares. Então eu vou dizer que 4x mais x é igual a 90. Então, 5x é igual a 90. X é igual a 90 sobre 5, que é igual a, fazer essa conta aqui rapidinho, 90 dividido por 5. Aqui dá 1, 9 dividido por 5, 1, resta 4. Baixo 0. 40 dividido por 5, 8. Resta 0 e fecha a conta. Resultado 18. 18 graus. Mas vamos ver aqui a pergunta. Ó. A medida de um ângulo é a quarta parte do seu complemento. Que ângulo é esse? 18 graus, exatamente. X igual a 18, 18 graus. Eu quero saber o valor desse ângulo aqui, que é a quarta parte do outro grandão. X é igual a 18 graus. A gente sempre tem que olhar na pergunta para ver se o que a gente... Às vezes a gente coloca X, mas a pergunta não está perguntando quem é X. E aí a gente calcula ali na empolgação, acha o valor de x e marca ali a resposta na múltipla escolha. Perdeu a questão. Nesse caso foi. Mas se eu tivesse adotado a outra abordagem, tivesse dito aqui que essa abordagem aqui de y e y sobre 4, e eu encontrasse o valor de y, eu ia ter que depois dividir y por 4 para achar esse ângulo, porque eu já adotei essa abordagem aqui que já me deu o valor direto. Então a gente sempre, quando a gente acha o valor da letra, a gente tem que dar uma olhada de novo na questão para relembrar, para ter certeza se é realmente isso que a questão está perguntando. Principalmente em se tratando de questão de múltipla escolha. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. Todas as playlists desse curso são elaboradas com cuidado, com atenção, para que o ensino seja eficiente, para que você realmente aprenda aquilo que você precisa aprender para se dar bem na prova, passar na prova, e de uma forma rápida, tanto na hora de preparar a playlist, como na hora de editar o vídeo, fazer os cortes, acelerar as partes chaves para otimizar o tempo, otimizar o seu tempo. E a forma que você pode me retribuir é simplesmente se inscrevendo no canal, acionando o sino das notificações, compartilha o canal com seus colegas de turma, com o pessoal do seu grupo de estudo, as pessoas da sua turma, compartilha o canal, indica o canal para eles e muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, gente!